Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto a partir de agora, 23 horas, 5 minutos aqui pela Unifé TV. É sempre um prazer, uma alegria muito grande trazer temas para serem discutidos aqui no programa, com a participação de todos os nossos telespectadores. É sempre uma alegria, um prazer poder ouvir o que a senhora, o senhor pensa a respeito de assuntos pertinentes, assuntos que é de interesse público. A partir de agora eu já quero deixar à sua inteira disposição os nossos telefones, o 210-346-091. Você já pode ligar a partir de agora, os nossos atendentes já estão à sua inteira disposição, como também através do 218-368-008. E ainda temos um WhatsApp, que é o 918-617-038. Estamos também pelas plataformas, a aplicação da Unifé TV Portugal, para todo mundo, você que nos acompanha de qualquer lugar do mundo, qualquer país, seja muito bem-vindo, você pode interagir conosco pelo WhatsApp, tá bem? Eu já quero deixar também à sua inteira disposição os nossos stories lá do Facebook, como também do Instagram, para as questões relacionadas ao tema de hoje. Nós vamos falar sobre as limpezas, né? A limpeza das matas, os incêndios, essas tragédias que normalmente acontecem com a vinda do calor, né? A vinda do verão. Nós temos visto aí ao longo dos anos acontecer com muita frequência e os danos são enormes. Nós vamos falar sobre isso no programa. Daqui a pouquinho eu vou às questões. Aliás, já temos aí preparado. Você pode já agora dar uma corridinha lá, deixar o seu comentário. Incêndios em Portugal, qual é a razão? Qual é a principal razão? Falta de limpeza de matas, opção 1. Falta de meios de combate, fraca vigilância ou leis fracas para incendiários? Essa é a primeira questão que você já pode deixar lá o seu comentário. Segunda questão, o limite da limpeza de matas e terrenos termina no dia 31 de maio. Deveria ser prolongado, na sua opinião? Já deveria ter sido tratado? É responsabilidade do Estado? Temos uma outra questão. Vamos colocar aí, por favor. Não? Bom, eu tenho aqui nos estúdios a nossa convidada de hoje, doutora Magna Canas, é jurista da DECO Proteste. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Há muito por falar hoje sobre o tema, né? Há muito por falar. Ter propriedade também implica assumir obrigações. O que os telespectadores podem esperar do programa de hoje em relação à conscientização, questão de leis, deveres, né? Nós na DECO Proteste habitualmente dizemos que saber é poder. E saber é poder também se aplica aqui. Ou seja, como dizia, ter propriedade também implica assumir um conjunto de obrigações. Falamos de obrigações fiscais, tributárias, mas também falamos de outras obrigações, entre as quais nós encontramos então a limpeza de terrenos. Ter este tipo de propriedade rústica, rural, de facto, implica assumir essa responsabilidade. E nesse sentido é importante que todos os proprietários deste país estejam suficientemente informados para não incorrerem em contraordenações que depois podem levar à cobrança de coimas e até eventualmente a processos de execução fiscal, para evitar isso que cá estamos hoje. Doutor, acredita que a limpeza é essencial para a prevenção dos incêndios? Sim, de facto, aqui aplica-se aquele princípio de que nós dependemos todos uns dos outros. No fundo, a limpeza de terrenos é importante, sim, mas é importante vista no conjunto, ou seja, não basta eu limpar o meu terreno, também é preciso que o vizinho limpe o seu. Na medida em que, se eu limpar o meu, mas o vizinho não limpar o dele, eu posso perfeitamente olhar para o terreno vizinho e concluir, se o fogo chega aqui, pode comprometer a minha propriedade. E nesse sentido, de facto, dependemos todos uns dos outros. A natureza, de facto, é quem manda, mas... Pode haver um conjunto de soluções, né? Um conjunto de atitude preventiva. Porque quando nós falamos em limpeza de terrenos, falamos exatamente disso. Prevenção. Uma atitude preventiva que se deve ter a cada ano, ainda que comporte custos, e nós já vamos falar disso também. Tá certo. Temos também o comandante Luiz Martins, que é dos Bombeiros Voluntários de Camarate, é isso mesmo? É isso mesmo, antes de mais agradecer o convite para estar aqui hoje e claro, é muito importante haver aqui um esclarecimento destas matérias, porque realmente o que faz falta é informação
é aquilo que tem faltado, esta informação a todos os utentes, de forma que realmente, como a doutora disse bem, que as pessoas possam ter a consciência que a prevenção é fundamental naquilo que estamos a falar hoje, nos combates aos incêndios. Como vocês lidam diretamente, né? A linha de frente são os bombeiros, né? Quando chega, por exemplo, a ocorrência, vocês de imediato já são acionados e é fácil detectar se foi um incêndio proposital ou não? Como é que... É muito complicado. É muito complicado nós, numa primeira avaliação, avaliarmos essa possibilidade. Mas isso cabe a quem de direito, que são as autoridades policiais, de fazer a investigação. Sim. Sempre que há algum indício, nós o que fazemos é preservar esse indício de forma a que ele depois seja matéria para investigação. Mas essa componente depende das autoridades competentes. Eu só acredito que a população, de forma geral, tem a consciência do trabalho que é, do risco que é, né? Quando surge um foco de incêndio, a população, no geral, tem essa consciência, não? Não tem, porque estas coisas só são faladas nesta altura, nesta época que se avizinha. Isto é algo que, infelizmente, em Portugal não temos esta forma de prevenção. É uma questão de cultura, porque nós não temos esta cultura de prevenção, e era algo que nós temos que mudar rapidamente, porque estamos perante um planeta que sofre constantemente grandes alterações e nós temos que nos adaptar a estas alterações. Hoje em dia não se pode dizer que há um inverno, que há uma primavera e um verão. Hoje tanto chove como amanhã faz sol. Por isso nós temos que nos adaptar àquilo que são as realidades atuais do mundo. Nós já tivemos aí alguns dias bastante quentes, né? Já tivemos quentes, já choveu, esfriou novamente. E agora, a próxima semana, avizinha-se com bastante calor, acima dos 30 graus. Daqui a pouquinho nós voltamos com o senhor. Eu tenho também, por Zoom, por videochamada, o Pedro Bandeira, ele é bombeiro. Me dê imagem, por favor. Consegue me ouvir, Pedro? Boa noite, seja bem-vindo. Perfeitamente, boa noite. Conte-nos aí a sua experiência enquanto bombeiro. Já enfrentou muitos incêndios, muitos episódios em que a limpeza teria sido talvez um meio de prevenção. Fala um pouquinho a respeito desse tema aí. Primariamente, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui. Boa noite também aos presentes aí em estúdio. Sim, a nível de experiência, já tive a oportunidade de estar em alguns teatros de operações, uns maiores, outros mais pequenos. Quanto às limpezas, à limpeza da mata, realmente é uma realidade que cada vez temos mais os dois polos. Temos zonas onde as medidas foram bem aceitas e realmente está tudo, se calhar, um bocadinho mais tratado, e onde o combate se torna mais fácil, onde se torna também mais fácil conseguirmos criar as nossas janelas de oportunidade para que o combate se torne não só fácil, como também um combate seguro. E temos zonas onde as coisas estão um bocadinho mais degradadas e que se nota que falta ali muita intervenção. A limpeza da mata consegue prevenir que os próprios combustíveis não estejam tão secos, que aquela manta morta seja retirada dos locais por onde os incêndios geralmente passam, porque essa manta morta vai realmente criar ali grandes dificuldades, vai criar velocidade ao incêndio e vai facilitar muito a sua propagação. Temos zonas do nosso país com um arvoredo vasto, e que geralmente, zonas mais vigiadas ali, por exemplo, pela Afocelca, são zonas geralmente tão mais limpas, e apesar de terem muitos arvoredos, os incêndios ali geralmente têm um combate muito mais fácil, para já pela rápida intervenção deles também, e depois, quando a intervenção deles só não chega, nós, por exemplo, aí conseguimos assistir que realmente a limpeza faz muita falta, que eles conseguem ter as coisas mais ordenadas, mais limpas, e isso vai nos facilitar grandemente aquilo que é o nosso trabalho. Nós falávamos há pouco aqui nos estúdios com o comandante, ele citou, né? Infelizmente é isso que acontece, esses assuntos são trazidos aqui mais ou menos em meados do verão, quando os incêndios começam a acontecer.
Eu queria que você falasse sobre isso, essa época de verão, o trabalho de um bombeiro, eu não diria que é redobrado, mas triplicado, quadruplicado, né? O trabalho aumenta muito, são vários focos de incêndio, vários pontos espalhados pelo país. E você associa isso a também uma falta de cuidado por parte de muitas pessoas. Nós comentamos aqui a respeito da limpeza, mas também o conjunto, né? Não apenas de um morador, mas de vários moradores. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa consciência, ou se as pessoas simplesmente confiam no trabalho dos bombeiros e deixam a coisa andar. Não, aqui a questão, tínhamos que ir bastante mais a fundo. Não se trata apenas de uma questão do eu limpei o meu e o vizinho do lado não limpou. Obviamente que isto existe, infelizmente, não é? Temos aí situações em que existem pessoas que querem limpar aquilo que manda a lei, são 50 metros à volta de cada habitação. Existem pessoas que realmente, por exemplo, querem fazer esse trabalho e preservar aquilo que são as suas casas, mas depois o terreno pertence a um vizinho e esse vizinho não quer saber, e isto cria-se ali um problema, depois leva a que as pessoas, a que os terrenos não estejam limpos e que afete realmente as casas das pessoas. É um problema não só a nível local, é um problema que podemos levar para níveis municipais. Existe alguma falta daquilo que é o cumprimento taxativo daquilo que a lei obriga, por diversos fatores e motivos. Realmente a lei poderia ser mais pesada, a lei deveria ter um outro nível de aplicação, provavelmente tentar estudar aí outras estratégias que levassem a que os terrenos fossem limpos pelos proprietários. E quando eu falo em proprietários, temos que englobar todos, inclusive aquilo que é o próprio Estado. Portanto, é verdade, nós chegamos a esta altura do ano, ouvimos muito falar nos bombeiros, temos, não vou dizer o trabalho triplicado ou quadriplicado, eu vou falar antes de um trabalho um bocadinho mais mediatizado, ok? É mais fácil chegar à mediatização, a esta história de incêndios florestais, do que propriamente o resto do trabalho ao longo dos anos, ao longo do ano. Nós não podemos esquecer que nós, durante o ano, temos vários eventos, e lá está, como o comandante Luís Martins disse muito bem, temos que nos adaptar àquilo que são as alterações no nosso planeta, e essas alterações também nos têm trazido alguns dissabores daquilo que é, por exemplo, o inverno ou o verão, como a gente já começa a falar, porque já não temos a estação propriamente definida, já começamos a ter vários problemas noutras alturas do ano. Nesta altura existe uma maior mediatização, é uma realidade, o nosso trabalho é um bocadinho mais divulgado, também é a altura em que nós mais nos deslocamos para dar apoio a outras zonas do país com menos efetivos. Agora, claro que sim, tudo isto pode ser trabalhado. Eu acredito que tudo isto tenha uma solução que terá que passar pelo diálogo entre todos, e quanto àquilo que é a limpeza propriamente dita, terá que ser um trabalho que terá que ser efetuado entre todos, começando no Estado, acabando no cidadão. Daqui a pouquinho eu volto contigo. Nós temos também pessoas que falaram nas ruas, né, foram entrevistadas, nós vamos ouvir essas pessoas. Agora, comandante, nós tivemos aí alguns eventos passados que decorreram por dias, né? Locais que arderam por dias. Não sei se o senhor pode precisar necessariamente. Sim, o caso mais dramático que tivemos foi os incêndios de Pedrógão, que foram semanas. Os bombeiros tiveram que ficar em terreno, vários, até porque o Distrito de Lisboa injetou muita gente para estas zonas, porque são as zonas que estão muito abandonadas, as matas não estão cuidadas, e nós fizemos esse reforço, e que infelizmente nessa altura perdeu-se muita gente. Muitas vidas, algumas não contabilizadas, mas estamos a falar de cerca de 100 pessoas que perderam a vida. E volto a dizer, isto não cabe só ao Estado, cabe-nos a todos nós contribuirmos para aquilo que é as prevenções e para o tratamento. Não vale a pena o Estado criar leis e não sensibilizar, autuar, porque acho que essa não é a forma mais correta, porque sabemos que numa sociedade que temos alta
Temos a média e a baixa, porque a média já não existe, não é? As classes, e temos muita gente com grandes dificuldades económicas para proceder à limpeza dos mesmos. Eu acho que isto é um conjunto, tem que ser o Estado, temos que ser todos nós que somos o Estado, a criarmos aqui situações para resolver de uma vez por todas. O objetivo do programa não é responsabilizar ninguém, não estamos aqui para isso, é um debate público, estamos tratando de assuntos de interesse, né, da população, porque tudo que está sendo falado e o que vai ser falado ainda, justamente é para informar, para conscientizar. Daqui a pouquinho eu vou perguntar aqui, tem algumas perguntas para a doutora que está conosco, Magda Canas, e eu tenho certeza que você que está em casa agora pode contribuir, você pode contribuir para um município melhor, uma localidade melhor, né, tendo consciência também, espalhando essa consciência para outras pessoas. Nós vamos agora às ruas de Lisboa e daqui a pouquinho a gente volta aqui nos estúdios com mais perguntas e respostas dos nossos convidados. Todos os anos, as pessoas que têm terrenos e propriedades são obrigadas a limpar as suas matas e terrenos. Você conhece alguém nesta situação? Acha que é assim que deve ser feito? Eu acho que sim. Porque eu tenho 70 anos e já limpei toda a minha volta. É você que limpa então os seus terrenos? Eu que limpo. Sim. Com a roçadora, e o que me custa muito quando chega ao fim à noite, todos... Custa-lhe bastante fazer esse trabalho, essa limpeza? Pois custa, exatamente. Considera então que esse tipo de trabalho alguém deveria fazer por si? Pois, porque eu, do lado pegado com a minha casa, tenho vizinhos... Tenho vizinhos com o terreno. Eu tenho que limpar o terreno deles, porque eles não limpam. E você também, para se salvaguardar de futuros problemas, acaba por limpar o que também não é seu. O que não é meu. Olha, eu ando a tratar de um terreno meu. Eu não sou daqui, mas pertenço a outros. Mas há lá meus vizinhos que ainda ninguém... Se eu me puser lá dentro, ninguém me vê. Estão muito altas as ervas, hein? Sim, é. Eu as minhas tenho limpas, as dos outros não sei. Tem limpo? Tenho. Ou seja, cumpriu o prazo? Cumpri. No que toca a essas limpezas, qual é o valor? Você pagou por esse serviço ou teve esse trabalho? Limpei eu. Limpou. Sim. Mas considera que há muitas pessoas que não têm essa possibilidade, até mesmo física, de o fazer? Claro, mas nem os municípios limpam as deles, como é que os outros que não têm possibilidades podem limpar, não é? Sendo um privado, eu acho que tem que ser dos proprietários. Obviamente que deveriam ser responsabilizados se não fizessem, e a autarquia, a junta, deveria averiguar junto das devidas pessoas se tinham ou não efetuado. São milhares de euros de coima para quem não fizer esta limpeza. Acha justo? Acho bem, acho. Porque o prejuízo depois pode ser muito maior. Acho que sim. Isto é um trabalho de prevenção também para futuros incêndios, se existirem. Acha que esta é a principal razão de existirem incêndios todos os anos, a falta de limpeza? É uma das. E o descuido das pessoas. Que era bom que existisse, não é? Era bom. Havia de haver mais rebanhos, mais pastores, mais natureza, menos cidade. Mas diga uma coisa, a senhora conhece alguém que tenha procedido à limpeza das matas? Eu mesma tenho que pagar todos os anos, tenho lá, o meu pai deixou-me lá uma tapada lá na aldeia, e eu sempre mando cortar a erva e tratar daquilo. Sempre me custa, claro, como é normal. O difícil é arranjar já quem limpe, porque não há, as aldeias estão desertas. As pessoas, muitas das casas já estão vazias, e por isso é um bocado difícil. Isso. Acha que limpar os terrenos também acaba por ser uma prevenção para males maiores? Isso é verdade. Até havia de ser até mais vezes. Mais vezes, está a perceber? Há mais vezes. Mas Mais não... vezes durante o ano? Exatamente. No final deste mês termina o prazo para se efetuar a limpeza dos terrenos e das matas. Acha que muita gente vai ser multada por não o fazer? É capaz disso. É capaz disso. Mas eu não acho justo. Porque há pessoas que não podem mesmo. E então havia de haver alguém, principalmente a junta, que pode fazer que tenha aí tanta gente à boa vida, a fazer esse trabalho. Acha que deveria ser então um trabalho municipal e não da responsabilidade das pessoas? Principalmente à beira da estrada, porque eu moro à beira, é uma estrada em Macadame, ninguém faz caso daquilo, é só buracos, é as canas a passar por cima, e ninguém se lembra de dizer assim, epá, vou passar ali com a máquina, e tem máquinas, que aquilo é uma maravilha, eles se calhar num dia faziam desde o tijolinho a Moninhos. Mas sem problema, porque aquilo esfarra para tudo.
E acha que a falta de limpeza das matas e dos terrenos é também a razão para ainda existirem tantos incêndios todos os anos? Eu acho que não. Naquele ano que eu estava a dizer, ardeu. Mas aí meteu Proteção Civil, meteu a polícia, meteu a judiciária, para saber quem é que queimou uma beira. Então qual é a principal razão de existirem sempre incêndios todos os anos? Não é falta de limpeza? Não. Não? Não. É um misto, é a floresta que avançou, porque o interior despovoou-se, foi tudo para as cidades, não é? E, portanto, há muito mais floresta. Quando eu era miúda, na minha aldeia, dava-se nome aos pinheiros, porque havia uns num alto, outros noutro de cabeço, e nós sabíamos, os pinheiros da Lombalto, os pinheiros daqui. Agora, aquilo está cheio de pinheiros e de eucaliptos. Portanto, evidentemente, há muito menos gente. Não há quem ceife, como antigamente andava sempre por lá a ceifar o mato, que ia para os corrais, essa coisa toda. Agora não há quem por lá ande, e depois há também muita incúria. Ainda ontem eu vi que um senhor foi fazer uma queimada ilegal, não sei o quê, e pronto, e pegou incêndio, já não sei onde, já não me lembro que terra foi. Portanto, isso é uma coisa que também tem a ver com as pessoas, com os cuidados, com a educação, em resumo, isto tudo tem muito a ver com a educação das pessoas. Isso, os incêndios há sempre, não é? As pessoas vão lá incendiar, pagam-lhes para eles incendiar. É complicado dizer isso, não é? Considerem então que a maior parte dos incêndios é fogo Porto? Claro, sem dúvidas, não é? Isso está à vista de qualquer pessoa. Mas, pronto. Alguns acontecem normalmente, outros os terrenos são incendiados já de propósito, por causa das madeiras e essas coisas todas têm interesse para que incendiem os terrenos. Falou-me que todos os anos é assim, acha que este ano vai ser igual? É sempre igual, não há. Isto todos os anos, num lado ou no outro, isto já está programado. Eles têm que pôr os helicópteros a voar, têm que dar trabalho, têm que fazer mexer com isto tudo, não é? Se não for considera assim, que é um ciclo vicioso de negócio, ao fim e ao cabo? Claro, isso é um ciclo vicioso. O nosso país é só um país de vícios. Bom, nós estamos aqui debatendo sobre esse tema, limpeza dos terrenos, né, as queimadas. Você viu aí as pessoas falando. Muitas pessoas se preocupam em limpar o seu terreno, mas não querem ter preocupação com o vizinho, não se preocupam se o vizinho vai limpar ou não. E nós estamos tratando justamente dessa conscientização aqui no programa. Nós temos aqui como convidados a doutora Magda Canas, né, que é jurista da DECO Proteste, que é a maior organização de defesa ao consumidor, né? Sim, em Portugal. Uma organização portuguesa. Uhum. Fala aí, doutora, que nós estávamos comentando alguns temas aqui. Eu queria que a senhora abrangesse esse assunto, falasse para quem está em casa um pouco dessa consciência que todos precisam saber. Sim, desta consciência e sobretudo, das pessoas a quem cabe a obrigação de limpar. É importante esclarecer que são os proprietários, mas não são só os proprietários de terrenos. São proprietários, arrendatários, usufrutuários, quaisquer detentores de espaços que estejam contigo, estejam junto de zonas rurais ou florestais. Também é importante dizer que isto, de facto, hoje em dia não há época do ano preferencial para incêndios, no entanto, a lei acaba por ter que balizar este calendário. E então o que é que faz? Por exemplo, este ano o limite legal seria, para limpar os terrenos, seria 30 de abril. No entanto, tendo em conta a conjuntura, tendo em conta o tipo de inverno que tivemos, que foi mais úmido, com mais chuva, acabou por se prolongar até ao final deste mês, 31 de maio. No entanto, é importante percebermos que não foi só por causa da chuva, mas foi por haver muita contestação em torno da limpeza de terrenos. Porquê? Para já, porque quem limpava tinha os terrenos, como se diz, cheios de água e, portanto, ia fazer as limpezas e atascava. Não é fácil fazer essa limpeza. Depois também porque um corte prévio da vegetação, caindo chuva, faz com que se estimule o crescimento dessa vegetação. Logo, alguém que limpou, imagina, em finais de março ou princípios de abril, provavelmente neste momento já tem vegetação tão alta como tinha à época. Ou seja, vai estar a gastar 2 vezes aquilo que gastou. É que não estamos a falar, barato, né, doutor? Não estamos a falar de montantes baixos, sempre acima de 800 euros. Ou seja,
nesta conjuntura económica. Isso dependendo do terreno, ou é por hectare? Tem uma... É por hectare, mas naturalmente estas empresas que fazem a limpeza dos terrenos têm o próprio pressário, condições contratuais que as pessoas têm que informar. No entanto, sabemos também que existe muita dificuldade em conseguir disponibilidade dessas próprias empresas, porque existe falta de mão de obra neste campo. Nem toda a gente pode fazer a limpeza por questões de saúde ou porque simplesmente não sabe onde se encontram as terras das quais é proprietário, porque se estivermos a falar de heranças, eventualmente não sabem onde fica determinado terreno, ou simplesmente porque não tem meios, não tem meios técnicos que permitam fazer essa limpeza. Portanto, é de facto uma tarefa difícil, cara, muitas vezes de difícil execução pela dificuldade em identificar o espaço a que nos estamos a referir. O que não se sabe de facto é que depois isto pode resultar em consequências desastrosas, não só para o meio ambiente, não é? Como até para a própria carteira, quando estas pessoas acabam por ser contraordenacionadas por parte das autoridades, porque ao fiscalizar detectam um imóvel que não reúne as condições de limpeza exigidas pela lei e que mais à frente podemos falar. E o que é que esta entidade fiscalizadora faz? Sinaliza, notifica o proprietário. Ao notificar o proprietário, aliás, para identificar o proprietário é preciso recorrer ao balcão único do prédio. E o balcão único do prédio permite, através dos dados fiscais daquele imóvel, identificar quem é o responsável pela limpeza desse imóvel, sendo certo que ao balcão único do prédio qualquer um de nós que tenha um imóvel pode recorrer para identificar os seus próprios prédios, portanto rústicos, estamos a falar de prédios mas predominantemente rústicos, é disso que estamos aqui a tratar. E para tal basta ter chave móvel digital, cartão de cidadão, a caderneta predial, enfim, algum documento que identifique aquela pessoa como proprietário do imóvel. Mas retomando a questão de que forma é que as autoridades podem fazer esta identificação dos proprietários deste balcão único do prédio, portanto faz a notificação do proprietário de que a limpeza não foi feita. Nesse sentido, quem se vem substituir aos proprietários serão as câmaras municipais, que depois podem delegar, como há pouco falávamos em off, nas juntas de freguesia. Mas tudo isso é feito em tempo hábil, por exemplo? Quando é detectado, é executado antes da questão, por exemplo, do auge do calor ou de um possível foco de incêndio? Muito dificilmente. Dificilmente. Muito dificilmente, porque quando estamos a falar de falta de mão de obra para os particulares, essa falta de mão de obra também existe para as entidades que fazem as limpezas oficiosas, ou seja, para as câmaras municipais ou para as juntas de freguesia. Muito dificilmente. E isto depois tem uma consequência, é que na época de incêndios, muito provavelmente as pessoas já foram notificadas para fazer esta limpeza, se calhar até em relação a contraordenações já foram notificadas das coimas que sobre elas pendem. No entanto, a terra não foi limpa e, portanto, o incêndio acontece da mesma maneira. Ou seja, a gravidade está lá na mesma. O que eu entendo com isso? Se eu estiver errado, a senhora me corrija. Então, grande parte dessa parcela de responsabilidade está no cidadão. Segundo a lei atribui essa responsabilidade ao cidadão. Porque se houver essa consciência por parte dos cidadãos, eu acredito então que haverá uma prevenção mais eficaz. Porque se os cidadãos eles se preocuparem apenas com o terreno dele, né? Deixar o do vizinho, da direita, da esquerda, ser autuado pelas entidades ou ser notificado, esse processo demorado pode colocar em risco toda aquela zona, aquela área. Pode. No entanto, realmente os problemas que o cidadão enfrenta para fazer esta limpeza do terreno muitas vezes são verdadeiros obstáculos à limpeza destes terrenos. Porque, lá está, é caro, nem toda a gente tem os meios adequados, capacidade financeira para suportar, mesmo que não vá por suas próprias mãos limpar o terreno e queira pagar a alguém. A verdade é que é caro. E é caro e que muitas vezes o próprio terreno não justifica a despesa inerente à limpeza. Ou seja, fazendo ali um balanço de custo-benefício, acaba por, de facto, não ser
muito vantajoso a título pessoal, não estamos a falar a título de sociedade ou de natureza, mas a título pessoal, acaba por não ser muito vantajoso fazer esta limpeza. Isto é dissuasor, naturalmente. E aí, comandante, como é que a gente ameniza esse problema? Temos que falar em comunidade, temos que nos juntar, que é aquilo que faz falta em Portugal. É cada vez mais não dizer que o problema é do outro, mas sim o problema é de todos. E fazem-se bons programas, infelizmente depois não se dá continuidade. Aplicados ao longo do ano. Ao longo do ano, por exemplo, tivemos uma aldeia segura, era algo que as câmaras municipais, algumas áreas do país, que tinham implementado, mas depois derivado a alguns problemas jurídicos e suspeitas daqueles ditos materiais, e então esses projetos caíram por água abaixo. Agora, a doutora disse muito bem e uma excelente explicação, e realmente nós temos que ser mais conscienciosos naquilo que temos que fazer, que é tratar daquilo que é nosso e aquilo que é dos outros também. Agora, em muitos há essa consciência, mas faltam os meios, né? Conforme a doutora falou, que é o suporte financeiro, os meios, né, técnicos para fazer a limpeza, a idade. A dos apoios também. Nós acompanhamos alguns entrevistados que têm já uma certa idade, que falam da dificuldade, né, física de fazer essa limpeza. Então, um conjunto também de dificuldades, né, no que se refere a isso. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para falar mais sobre isso. Vamos aos nossos stories mais uma vez. Vamos colocar para os nossos telespectadores que nos acompanham pelo site, como também pela aplicação da Unifé TV. Incêndios em Portugal, qual a razão? Falta de limpeza das matas, falta de meios de combate, fraca vigilância, leis fracas para incendiários. Segunda questão, o limite da limpeza das matas e terrenos termina no dia 31 de maio, foi prolongado, como bem disse a doutora. Você acha que deveria ter ainda mais um prorrogamento disso? Você acredita que já deveria ter sido tratado? É responsabilidade do Estado? Você que inclusive sofreu, você que nos acompanha de qualquer ponto aqui de Portugal, qualquer localidade, você pode ligar. Se você sofreu com um desses incêndios, se você perdeu, né, você enfrentou uma dessas situações, você pode compartilhar aqui a sua experiência, você pode ligar agora, 210-346-091. Nós estamos em direto agora, 23 horas 37 minutos. Eu quero colocar o site, nós temos um site do IPMA, é isso mesmo? Coloca aí, por favor. Não sei se nós temos aí como espelhar. Queria que a doutora falasse um pouquinho sobre esse site, o comandante também. Bom, daqui a pouquinho a gente volta então com o site. Já está aí. Explique-nos aí, doutora, esse site. Para quem está agora disponível na internet, quando acessa esse site, qual é a informação? O que significa esses números, essas cores? As cores têm a ver com o nível, isto eventualmente até seria mais aqui o comandante a relatar, mas tem a ver naturalmente com o nível de risco inerente a cada zona. Nós, em 2024, temos quase 1000 freguesias identificadas como prioritárias, de acordo com a lei, e isto representa cerca de 30% do território nacional, do território continental, ou seja, estas freguesias todas são aquelas que, de facto, justificam mais meios, tanto de fiscalização como de combate aos incêndios. Acessando a área vermelha. A área vermelha será então aquela que oferece maior risco, naturalmente. Sim. No entanto, este mapa não é estanque, ou seja, à medida que a data vai evoluindo, que as condições climatéricas se vão alterando, o mapa vai sofrendo alterações no sentido de reproduzir exatamente quais são as circunstâncias atuais. www.ipma.pt/pt risco incêndio /rcm.pt. Quem quiser acessar agora mesmo, você pode acessar aí o site para você estar mais informado em relação a esses pontos. O ponto verde ali, coloca novamente, hein, comandante? Essa área verde aqui é uma área sem risco, é isso?
Sim, neste momento, podemos dizer e como assim, a doutora disse muito bem, isto neste momento. não é, neste momento é uma área que não tem risco, mas olhando para aquilo que é o Portugal continental, nós também temos que muitas vezes fazer uma leitura daquilo que é a orografia e do tipo de combustível que existe. Estávamos aqui há bocado a comentar em off, os incêndios no Alentejo não é a mesma coisa que em Abrantes ou mesmo no Norte. Estamos a falar orografias, tipo de combustível, tudo isto tem uma influência naquilo que é o comportamento dos incêndios. Quero voltar com o Pedro, ele está conosco aí. Me dê imagens, por favor, por gentileza. Se ele estiver conosco, me dê imagens. Está aí? Não. Consegue me ouvir? Perfeitamente. Então, de tudo que já foi falado, o seu ponto de vista em relação a esses deveres, né, a essas responsabilidades. Fale um pouquinho sobre isso. Primeiro que tudo, congratular a doutora pela explicação tão bem dada sobre a questão dos deveres, e basicamente é mesmo isso. Vai um bocadinho também de encontro àquilo que o Mano há bocado disse, e com razão. Somos todos um bocado responsáveis, e o Estado somos todos nós. Lá está, há medidas que podem ser tomadas, se calhar há medidas que têm que ser reavaliadas para tentarmos perceber qual é que será o foco a seguir para que tenhamos mais soluções do que propriamente problemas. É uma realidade que muitas das zonas que geralmente têm maior risco de incêndio são zonas bastante envelhecidas, são zonas com uma população com idades já avançadas, e isto traz-nos depois outro tipo de problemas, não é? Que tem a ver com os próprios rendimentos das próprias pessoas, é que muitas vezes não conseguem acompanhar nem sequer o próprio estilo de vida delas, quanto mais ainda as obrigações acessórias que têm nestas alturas, com as limpezas necessárias dos terrenos. Quanto às ferramentas que poderemos ter à nossa disposição, esta do IPMA é realmente muito boa, tal como a doutora disse, e bem, é uma mapa que vai mudando consoante o andar do verão. Certamente, se nós consultarmos este mesmo mapa em meados de agosto, inícios de setembro, vamos ter uma configuração completamente diferente daquilo que nos é apresentado hoje. Em relação àquilo também que o próprio comandante disse, e bem, o incêndio no Alentejo não é a mesma coisa que o incêndio em Bragança. Okay? A forma de combate desse incêndio também não é a mesma. A forma que os comandantes que tomam conta desses incêndios, as atitudes que têm que tomar para tentar controlar esse incêndio, também não são as mesmas. E isto às vezes torna-se um bocado complicado para a população perceber que não há nenhum comandante de bombeiros que vá querer pôr as equipas em risco mediante aquilo que está a acontecer. É um flagelo, a gente sabe que é um flagelo, também para nós, e também para nós que muitas vezes vamos apoiar outras corporações. Para nós também não é fácil estarmos a ver muitas vezes aquilo a progredir e nós um bocadinho de mãos e pés atados. Nós já tivemos na nossa história alguns dissabores com teatros de operações que ceifaram algumas vidas. A nível de bombeiros, tivemos Pedrógão, que realmente foi algo de fora daquilo que estávamos habituados, porque até lá, geralmente, aquilo que nós sofríamos era homens e mulheres bombeiros que acabavam por ficar lá, muitas vezes pelo desejo de querer apagar aquilo o mais depressa possível. Hoje em dia, os comandantes já têm outra consciencialização, e bem, não é que antes não tivessem, antes era um bocadinho mais o coração a falar. Hoje em dia, cada vez mais temos pessoas formadas e que têm uma outra consciencialização daquilo que são os perigos de incêndios, porque lá está, combater um incêndio no Alentejo é um incêndio geralmente mais corrido, é um incêndio geralmente mais rápido, com combustível mais baixo, também bem mais seco. O incêndio no Norte é algo de muita dificuldade também pela falta de acessos que muitas vezes existem, pela falta desses cuidados, muitas vezes não nos permitem chegar ao incêndio de uma forma mais célere. Tá certo, Pedro. Eu agradeço a sua participação. Não sei se tem algo a acrescentar, mas foi de grande valia a sua participação aqui no programa.
e vamos torcer para que isso se replique ao longo dos meses, né, do ano, para que haja uma consciência mais eficaz em toda a população. E a gente sempre torce para que os bombeiros, né, quando há o trabalho, tenha êxito, de forma que nenhuma vida se perca, também não haja danos também para a corporação. Eu agradeço a participação. Tem algo a acrescentar? Não, tudo. Agradecer o vosso convite mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado também aos convidados presentes em estúdio e a todos os que assistem. Ótima noite. Obrigado. Eu acho que, para além dos bens materiais, das perdas que as pessoas têm, eu acho que a vida está fora de questão, né? As pessoas que perdem a vida no incêndio, perdem familiares, como foi o caso de Pedrógão, né? Que foi falado. E há sempre um risco, né, comandante? Quando há um foco de incêndio, há um incêndio, há sempre um risco de perdas de vidas, né? É verdade, e o Pedro disse sim muito bem, muitas vezes nós falamos com o coração e agimos com o coração e não com aquilo que são as regras que estão determinadas, primeiro as condições de segurança e depois é que atuamos. E muitas das vezes os bombeiros, estes homens e estas mulheres bravos, muitas das vezes estão ali a custo zero, 24/24, e estão sempre prontos para dar algo ao próximo. Isto é algo que é inédito em Portugal, é um caso único no mundo. E há que dar os parabéns a todos os bombeiros e todas as bombeiras. E realmente muitas das vezes eles são expostos a grandes perigos. E aqui o Pedro disse muito bem, nós comandantes estamos treinados, estamos preparados para realmente dizer que não se justifica a perda de um homem ou de uma mulher, de um bombeiro ou de uma bombeira por causa de 1 hectare. Temos estratégia, temos formas de atacar o incêndio, neste caso dominá-lo e realmente resolvê-lo sem perder ninguém. Agora, mas isto tem outras coisas também aqui por trás. Estamos a falar voluntariado. O voluntariado cada vez mais é difícil porque não há incentivos ao voluntariado. O Estado aqui devia proporcionar, não só nas faculdades, mas como, por exemplo, acesso aos nossos filhos poderem estar, por exemplo, no infantário público ou ter acesso à saúde, mas nós somos comparados muitas vezes, e com todo o respeito que eu tenho por todos os outros, como um grupo de dadores de sangue, não é? E nós não podíamos ser vistos desta forma. O Estado deveria ver, para este caso especificamente para os bombeiros voluntários, com todo o respeito por tudo, porque nós também somos dadores de sangue, muitos deles são. Agora devíamos criar mais condições, mais oportunidades, de forma que seja aliciante ser bombeiro voluntário. Motivar, estamos a falar, se calhar num ano estão contabilizados cerca de 26 a 30 mil bombeiros, mas já perdemos cerca de 10 mil bombeiros. 10 mil. Quer dizer, cada vez mais há esse fator desmotivacional. Exatamente. Por parte de novos candidatos. E depois reflete-se naquilo que é o longo do país, não é? Porque estamos a falar, por exemplo, o interior completamente desertificado, não é? E por isso é que muitas das vezes nós somos destacados, toda a gente aqui da parte urbana somos destacados para o meio rural, de forma a que nós possamos resolver o problema deles, porque lá não têm ninguém, não têm formas de cativar as pessoas a serem bombeiros voluntários. E por isso, associar a isto, ainda temos aqui um grande problema, temos viaturas com mais de 30 anos, o Estado deixou... Uma das perguntas que eu tinha para o senhor é exatamente isso. Há uma falta nesse suporte também, né? O Estado não investe nos bombeiros. Se não fosse estas associações, porque elas são associações humanitárias de cariz privado, mas graças aos municípios, e aqui deixo já aqui um agradecimento muito especial à Câmara Municipal de Loures, que este ano investiu 3,2 milhões de euros nos 7 corpos bombeiros do Concelho de Loures. É um exemplo a seguir, mas tem que ser o município ou tem que ser as freguesias, quando deveria ser mesmo o Estado. O Estado é que deveria continuar aquilo que fez há 20 anos atrás e que deixou de fazer. Só para ter uma ideia, o Camarate, a última viatura que recebeu do Estado foi há cerca de 15 anos. Há um desinvestimento naquilo que é o combate ao incêndio, por exemplo, no mundo dos bombeiros. E, por exemplo, temos aqui o exemplo muito claro, que é a questão, por exemplo, dos meios aéreos. O Estado já está há muitos anos para contratar
neste caso, para comprar meios aéreos para os combates a incêndios. Finalmente, a Força Aérea agora já está dotada de alguns meios e que este ano vão estar no terreno connosco, mas só aqueles meios não chegam. Temos que ser muito mais tem que haver uma atualização, né? Exatamente. Doutor, e aí? Alguma coisa a comentar sobre esse aspecto? Sim, e eu queria aqui deixar uma nota, já que estamos a 11 dias do final do mês, quase 10, sobre os conselhos que nós podemos ainda dar, de maneira que quem nos está a ouvir possa cumprir com a lei, cumprir as suas obrigações para fazer a sua parte. Pelo menos isso. E falávamos há pouco de limpeza em torno de 50 metros, portanto um mínimo de 50 metros relativamente às zonas florestais ou rurais. Falamos também da limpeza de ramos das árvores a no mínimo 4 metros do chão, no caso de árvores que meçam 8 metros ou mais. Quando meçam menos do que essa altura, então metade da árvore, 50% da árvore deve ser limpa para baixo. Também os arbustos, que não devem ter mais do que 50 centímetros, portanto, se quem nos está a ouvir tiver arbustos em torno da sua casa ou nas suas terras, que de facto tenham mais do que esta altura, se calhar é tempo de fazer essa limpeza. Há pouco também falávamos aqui da extrema importância de se fazer a limpeza dos materiais sobrantes, ou seja, no final das limpezas, retirar tudo aquilo que se extraiu da vegetação, no sentido de que aquela vegetação seca não permaneça naquele local e seja pior a emenda do que o soneto. Sim. Portanto, estes são os principais conselhos que podemos dar relativamente a quem ainda pretenda fazê-lo até ao final do mês e alertar para que as coimas, no caso dos particulares, podem chegar a 5.000 euros. Naturalmente que esta situação da aplicação da coima varia sempre em função de muitos fatores. Geralmente, a coima aplicada está em torno dos 140 euros no caso dos particulares, que é pelos valores mínimos. No entanto, tem sempre que se ter em consideração o grau de responsabilidade que há naquele caso concreto, os argumentos apresentados para que a limpeza não se tenha feito com dignamento ou simplesmente não se tenha feito antes, elementos probatórios. Varia também consoante a própria Câmara Municipal onde está localizado o terreno rústico. Portanto, há aqui vários fatores que podem condicionar o montante das coimas. Agora, que sabemos que no limite podem chegar àquele extraordinário montante que referimos, 5.000 euros, é verdade que sim. Há pouco também falávamos de zonas mais afetadas pelos incêndios, também de acordo com aquele mapa, e há aqui uns dados interessantes publicados pela própria GNR abril deste ano, que davam conta de um ranking de distritos com mais contraordenações, ou seja, nos distritos onde se aplicaram mais coimas. Estamos a falar de um ranking liderado pelo distrito de Santarém, seguido por Castelo Branco, depois vinha Braga. E depois Coimbra e Aveiro. Não sei exatamente se por esta ordem os últimos dois, mas sim, acho que estes eram os primeiros distritos onde eram registadas mais coimas. Desde 2020 até abril deste ano, houve um total de coimas que ascende a cerca de 2,5 milhões do total de coimas cobradas. Nós também sabemos que após a notificação não há uma imediata, não se emite contraordenação de imediato, portanto muitas voltas aqui podem dar-se, pode-se reagir simplesmente contra a notificação que recebeu, justificar e esperar então por uma decisão das autoridades competentes. Anos provavelmente não demorará, mas meses seguramente, e a limpeza do terreno fica por fazer na mesma. Que é o que interessa, de resto. Mas por esse motivo há aqui estes dados que são importantes e que espelham no fundo um pouco daquilo que aquele mapa nos dizia, não é? São exatamente estes distritos que são tradicionalmente os mais afetados pelos incêndios rurais. Nós vamos agora às ruas do Porto, né? Nós
Assistimos há pouco algumas entrevistas aqui feitas em Lisboa. Vamos agora ao Porto saber o que as pessoas falam sobre isso. No final deste mês termina o prazo de limpeza das matas. Acha que este prazo será cumprido pelas pessoas? Não, senhor, não. É impossível. Não se consegue. Aquilo que eu vejo na comunicação social é que é extraordinariamente caro e o rendimento da mata não cobre as despesas que ela comporta, portanto, acho que não. Temos visto que estão a limpar mesmo alguns terrenos do Estado face às estradas, mas depois deixam tudo amontoado, portanto, se entretanto vierem temperaturas muito altas, voltamos a ter o mesmo problema, não é? Está limpo, mas está amontoado, a limpeza, a suposta limpeza que fizeram, amontoaram e não levaram. Nós ainda este fim de semana passámos junto às praias, que têm aquelas matas grandes, e continua tudo amontoado, portanto... O perigo, no fundo, continua lá. Continua lá, exatamente. Como é que acha que deveria ser resolvido esta situação da limpeza das matas relativamente às pessoas que não têm tantos recursos financeiros para fazer a sua limpeza? Eu acho que era as câmaras que deviam de participar e ajudar. Se há dinheiro para tanta coisa inútil, então para isso mais justificam, principalmente nas zonas mais afetadas pelos incêndios e porque a população hoje em dia está toda muito envelhecida. Pessoas sem recursos, com umas reformas de miséria que todos nós sabemos, é impossível pagar-se seja quem for para fazer qualquer coisa. É claro que é preciso ver de facto quem precisa ou não dos apoios e com certeza que os apoios era fundamental, porque se as pessoas não podem, precisam de apoios para poder seguir as regras. Porquê que acha que ocorrem tantos incêndios florestais? Acha que é só pela falta de limpeza das matas ou pode ter outros motivos? Acho que é pela falta da limpeza das matas em primeiro lugar e depois com certeza por pessoas negligentes que são, pronto. Mas considera que o fogo muitas vezes pode ter fundo humano? Eu creio que sim, que é, lá está, mão humana de pessoas que são negligentes, que são más e que, pronto, não só pensam em fazer mal. Estou ainda agora a apanhar um bombeiro, não sei aonde, que andava a pegar fogos. Os próprios bombeiros, que não têm razão de queixa contra os bombeiros, que eu também já lá andei. Mas muitos tenho o prazer de andarem ali, pronto. Agora o problema disto é a justiça que nós temos. Porque cada incendiário que fosse caso, havia de ir lá para dentro, cumprir 10, 20 anos. Mas não, mas vão hoje mandá-los embora. Essencialmente, pronto, a limpeza é o essencial para o mesmo, mas também mais fiscalização e mais, digamos, policiamento sobre esse assunto. Mão humana. Uma grande porcentagem será isso, porque também não há ninguém com coragem de tratar as pessoas, porque há quem, na verdade, dizem que é por doença, uns por prazer, portanto, essa gente tinha que ser tratada. Os outros que são pessoas normais, digamos assim, esses eram presos e não saíam de lá. Iam ajudar a limpar as matas, por exemplo. Não era ficarem a apanhar sol lá no recreio, a comerem e a beber, mas fazerem, sei lá, serviço comunitário, limpar as matas, ajudarem, principalmente isso. Eu acho que, independentemente de quem, neste caso os presos, que deveriam colocá-los a fazer a limpeza das mesmas, não é? Já que há essas pessoas que não têm qualquer recurso para o fazer e colocar essas pessoas a fazer tipo de trabalho comunitário, no fundo. Uma vez eu vi um incêndio enorme para mim, no Jerez, fui aos bombeiros e eles disseram, não é nada, é queimar lixo. A justiça tem que começar a ter mão pesada. Acho que passa essencialmente por isso, porque nós sabemos às vezes, não quer dizer que sejam sempre, atenção que não se pode generalizar estas coisas, mas sabemos que às vezes são bombeiros para depois irem apagar, ou acho que há sempre muito desinteresse e tem que haver mão pesada com toda a gente que é apanhada, porque anualmente são apanhados muitas pessoas e a justificação não pode ser só porque tem doença mental, ou não pode ser só essa a justificação. Acho que a mão pesada, temos um país de grandes costumes ainda e eu não gosto de falar assim, mas vemos cada vez mais estes delitos a serem, parece que normalizados, não é? Acha que a fiscalização é pouco severa para a gravidade do problema?
Acho é pouco severa e se calhar temos pouca fiscalização. E veja, hoje com drones é muito mais fácil estar a vigiar grandes extensões de floresta. Portanto, às vezes quase não se compreende como é que há tanta coisa. Isto é tudo negócio. Os incêndios é tudo um negócio, menina. Não adianta estarmos aqui com coisas, mais coisas. Isto é tudo, isto há dinheiro. É como é que se diz, virar o disco e toca ao mesmo. É tudo igual. Não vejo. Não vejo ninguém com coragem neste país para tomar uma atitude, seja a que nível for. Não vejo. Não adianta andar com menos coisa, mais coisa, tem que procurar a solução, né? Há muitos entrevistados que estão realmente revoltados com tudo que está acontecendo. E nós falamos aqui nos estúdios sobre alguns pontos, né? O comandante citou um ponto em relação às queimas. Fala um pouquinho sobre isso, comandante. Aquilo que eu estava a dizer aqui em off é que era muito importante nós sensibilizarmos esta questão das queimas, porque muitas vezes as pessoas fazem queimas sem dar conhecimento e desconhecem aquilo que é a lei e as regras. Quem pretende queimar os sobrantes deve-se dirigir a uma junta de freguesia, pedir o devido licenciamento, autorização, e depois estas entidades comunicam os bombeiros que vai naquele dia, àquela hora, proceder-se a uma queima. E aqui muitas das pessoas desconhecem este tipo de regra, e que é fundamental. Porquê? Porque muitas das vezes o desconhecimento, o descuido, dá origem aos grandes incêndios. Não basta levar só um garrafão de 5 litros de água a pensar que vai resolver se caso acontecer ali um pequeno incidente. Nós não sabemos que tipo de combustível, o que é que está associado àquele mesmo combustível, pode haver outro tipo de matéria e que muitas vezes, por uma questão de descuido e desconhecimento, dá origem a um grande incêndio e que depois tem todas estas questões. A utilização de ferramentas, por exemplo, que provocam a faísca. Estamos a falar, por exemplo, das motas roçadoras, por exemplo, aquela maquineta que se corta, que é o motodisco, as retificadoras, são ferramentas que provocam algumas faíscas e que de repente, se tivermos ali combustível seco, uma pequena faísca começa logo Então uma consciência para todos que estão aí em casa, né? Antes de fazer qualquer queimada, seja ela na proporção que for, deve-se dirigir a uma junta de freguesia, pedir autorização, porque aí vai ser devidamente monitorado e caso aconteça alguma coisa, há uma intervenção rápida e eficaz no local, né? E podem solicitar aos bombeiros da área, né? Podem solicitar, eu por exemplo falo da minha corporação, muitas vezes as pessoas dirigem-se lá porque não têm esse conhecimento ou porque algum vizinho disse é melhor ir aos bombeiros, informar que vais fazer uma queimada, e nós alertamos para as regras e sensibilizamos as pessoas para que realmente possam não fazer dentro daquilo que é as regras das leis. E muitas vezes nós até fazemos acompanhar e monitorizamos e fazemos deslocar meios para o local para acompanhar e para que as pessoas sintam-se à vontade e dizer, olha, se me acontecer alguma coisa, tenho aqui o amigo bombeiro. Já se sentem mais seguros, né? É verdade. Há algum ponto que o senhor gostava de acrescentar? Nós chegamos aos momentos finais do programa. Algo para pontuar que não foi pontuado? Antes de passarmos aqui a palavra à doutora? Tudo o que foi dito, as pessoas devem encarar isto como realmente uma preocupação. Nós estamos aqui hoje mesmo a debater este assunto porque nós temos medo que volte a acontecer aquilo que aconteceu em Pedrógão. Se vier aí aqueles tempos que nós sabemos, temos esses comportamentos extremos, e tendo em conta que este ano temos o combustível muito mais disponível para arder, eu temo que este ano tenhamos um verão. O clima já deu sinais aí com bastante antecedência. Nós já tivemos dias muito quentes, né, em Portugal. É verdade. Um prazer tê-lo aqui, comandante. Doutora Magda, considerações finais, algum ponto que a senhora gostaria de... Sim, queria deixar aqui alguns esclarecimentos em relação aos canais de denúncia, ou seja, mesmo que nós tenhamos limpo a nossa parte e queiramos denunciar situações que podem pôr em risco a nossa propriedade ou o meio ambiente,
podem sempre contactar as autoridades, designadamente a GNR, que tem uma área específica para a conservação da natureza, e tem até um formulário de denúncia próprio no site da GNR, onde se pode disponibilizar uma determinada ocorrência que se tenha verificado, e a GNR então, ou enfim, a entidade adequada, deslocar-se ao local para verificar se há motivo de facto para ela prosseguir ou não, mas também os bombeiros que têm o papel fundamental que todos nós lhes temos que reconhecer, e as câmaras municipais, as juntas de freguesia, que também são locais onde se pode recorrer para fazer denúncias. Existem aqui contactos de informação para esclarecer dúvidas que eu queria aqui deixar, por favor. E que permitem chegar à fala com a GNR sempre que há dúvidas em relação a estes temas, ou fazer chegar também uma denúncia, que será o 808 200 520 ou o 211 389 320. Através destes números podem esclarecer dúvidas ou fazer chegar situações que preocupam. E uma nota final também para aquilo que se avizinha para este ano, porque já há, ainda que neste momento não se esteja numa fase de fiscalização, porque ainda estamos no decurso do prazo para a limpeza, já há situações sinalizadas. De acordo com as situações sinalizadas até final de abril deste ano, o distrito que oferecia maior nível de preocupação era Leiria, seguido mais uma vez de Santarém. Isto não significa que depois se traduza em número de coimas. No entanto, porque até lá podem fazer-se limpeza, pode justificar-se qualquer situação. No entanto, são estes os dois distritos que, até a ver, oferecem maiores reservas relativamente a situações que poderão ainda ser corrigidas a tempo do final do mês e, sobretudo, a tempo do início dos incêndios. Vamos corrigir o número, é aquilo mesmo? Algum ajuste? O pessoal lá foi rápido, né? Anotou rapidamente. 808, 200, 520. São esses que estão disponíveis 211, 389, 320. Quer dizer, a pessoa pode ligar para esses números. Esclarecer dúvidas relacionadas com a limpeza de terrenos, com as regras que estão subjacentes a toda esta obrigação que pertence a todos nós, não só aos proprietários. Doutora Magda, foi um prazer. Obrigada, aqui, igualmente. tá? Mais uma vez, comandante, obrigado. Obrigado. Vamos à sondagem final aí dos nossos stories, do Facebook, do Instagram. Como é que ficou aí a percentagem? Incêndios em Portugal, qual a razão? 50% diz que é falta de limpeza de matas. 9% diz que é falta de meios de combate. 14% fraca vigilância. 27% leis fracas para incendiários. A outra questão: o limite da limpeza de matas e terrenos termina no dia 31 de maio. Deveria ser prolongado? 44% diz que ainda deve ser prolongado. Já foi e deveria ainda ser prolongado, ter mais dias aí. Você acha que isso resolve? Bom, diante de tudo que foi falado, né, doutora? Acho que não é o caminho. Já deveria ter sido tratado 44% e 12% diz que é responsabilidade do Estado. Bem, você pode enviar a sua sugestão de tema para o nosso e-mail. Coloque, por favor, jornalismo@unifetv.pt, tá bem? Envie a sua sugestão, a nossa produção vai avaliar e, com certeza, se for pertinente, nós iremos aqui debater com muito prazer. Nosso programa chega ao fim, foi um prazer estar com todos. Vem aí o Marcos Bueno agora com um programa muito especial, atendendo todas as pessoas que precisam conversar, desabafar. Você precisa de uma força, uma direção emocional, espiritual. Ele vai estar atendendo através do 218-368-008, tá bem? Logo após o intervalo aí do término do debate público, ele já volta em direto para falar com todos que precisam. Você está aí desanimado, triste, depressivo, sem ter com quem contar, já se esgotaram os recursos humanos, você precisa de uma ajuda. O Marcos Bueno vai estar aqui para te ajudar, tá bom? Forte abraço a todos, uma ótima noite e até o próximo programa.